Você sabe como regularizar dois imóveis dentro do mesmo terreno? Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer isso. Olá, sou Tatiana Monteiro, formada em técnica de edificações há quase 30 anos e especialista na área de regularização de imóveis. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as situações que chegam até aqui no escritório, onde as pessoas querem regularizar seus imóveis, onde elas construíram em cima da casa de pai, de mãe, no mesmo quintal de parentes ou até mesmo em terrenos compartilhados. E elas desejam regularizar somente a sua unidade. Então nós vamos falar exatamente sobre isso aqui no vídeo de hoje. Como nós já vimos, um dos documentos mais importantes do imóvel é o ônus reais, é a matrícula do imóvel. E na matrícula do imóvel, uma das informações contidas nessa documentação são as dimensões do terreno. Aqui eu fiz um desenho, um retângulo para identificar um terreno. Então aqui está a rua, aqui está a medida de frente, a medida de fundo, do lado esquerdo e do lado direito. Ao contrário, lado direito e lado esquerdo. Imagina você que a pessoa comprou esse terreno e construiu uma casa lá na frente há muitos anos atrás e essa casa tem habites ou não tem habites, mas foi construída nessa área aqui. O filho resolveu casar ou um outro parente resolveu construir ou ele quis vender uma parte sem documentar a venda do terreno, uma outra pessoa construiu a casa aqui atrás. Essa pessoa, ela quer regularizar a casa dela, mas para ela regularizar a casa dela, ela precisa regularizar a casa da frente. Mas Tatiana, a casa da frente já tem habites, mas para ela regularizar a casa dela, ela tem que mostrar para a prefeitura que aquela casa já existe e colocar em planta a casa da frente. Por que não pode ser regularizada separadamente? Porque quando juntar toda a documentação na prefeitura e quando juntar a planta de situação, que é um dos projetos que precisam ser apresentados, todo imóvel que está dentro do terreno precisa ser indicado naquele projeto. Se aqui tem uma garagem coberta, se aqui tem uma área gourmet e tudo isso aqui é dessa casa, vai ter que ser apontado que essa garagem é dessa casa, que a área gourmet é dessa casa, que já está regularizada, mas você só quer regularizar essa. Precisa ser apontado. Por quê? Porque está tudo no mesmo terreno. Se essa casa tem habites, está averbado, a área gourmet dela tem habites, está averbado, mas a garagem não está, quando você for regularizar essa casa, você vai apontar que essa já existe, já está regularizada, essa área gourmet já existe, já está regularizada, e você vai regularizar também a garagem coberta, que é da outra edificação. Tudo que tiver dentro do terreno tem que ser apontado. Muitas das vezes existem casos de parentes que querem regularizar sua casa. Por exemplo, a casa de baixo é de uma pessoa, construiu em cima, quer regularizar só essa. Não pode. Por quê? Porque a casa de baixo também está contida no mesmo terreno, na mesma documentação. Então ele precisa ser mostrado e apontado no processo de regularização. Se por um acaso a casa de baixo não está regularizada, você tem que regularizar as duas unidades. Você vai ter que entrar em acordo com a casa de baixo para saber se vocês vão dividir os custos, enfim. O importante é saber que não tem como separar, regularizar só a casa de cima e não regularizar a casa de baixo. Outros casos que acontecem também é a casa daqui da frente, ela está regularizada,
aqui construiu uma outra casa, construiu uma terceira casa e esse aqui é só a casa dele, não quer regularizar as outras. Firmando tudo que está dentro da documentação do imóvel, que está delimitando o terreno, vai entrar no processo de regularização. O que já está aprovado, já é regularizado diante da prefeitura e já está averbado, a gente representa na cor preta. E o que vai ser novo, a gente representa na cor vermelha. Então a prefeitura já consegue identificar exatamente o que já está regularizado e o que está entrando no processo novo. E eu volto a afirmar, mesmo que a construção esteja uma em cima da outra, uma atrás da outra, precisa identificar e apontar todas as construções dentro daquele mesmo terreno. E todos farão parte daquela regularização. Por isso que muitas das vezes as pessoas, infelizmente, por briga de parente, eles deixam de regularizar seus imóveis porque não quer pagar o custo da regularização do imóvel do outro. Mas é importante que todas as construções estejam regularizadas e saber que todas as construções que estão dentro do mesmo terreno têm que estar regularizadas porque fazem parte da mesma matrícula. Então, uma das coisas que você precisa entender é que para desmembrar essas casas, o que é desmembrar? É separar o terreno e cada um ter a sua matrícula individual, precisa atender às normas do seu zoneamento. Por quê? Porque para desmembrar, o terreno precisa ter uma testada mínima exigida pela prefeitura e uma área mínima testada pela prefeitura. Normalmente, elas precisam ter entradas independentes e área do terreno, metragem quadrada, mínima exigida na prefeitura. Aí desmembra. Então essa casa vai ter uma matrícula, essa casa vai ter outra matrícula com dimensões de terrenos alteradas. Mas a partir do momento que esses terrenos não atendem à testada mínima, ele pode ser uma instituição de condomínio. O que é uma instituição? Esse imóvel recebe uma fração ideal e esse outra fração ideal. E a partir daí, com entradas independentes, depois das duas unidades regularizadas e averbada na matrícula do imóvel, pode ser feita uma instituição de condomínio, onde esse terreno, esse imóvel, tem propriedade, uso exclusivo de uma determinada área daquele quintal e a parte da frente tem uma outra área. A instituição de condomínio, a pessoa é dona de tantos 50%, 50%, 25%, 75%. Então, dependendo da configuração do terreno, cada uma vai ser dona de uma fração. E cada fração pode ter a sua matrícula de imóvel separada, independente da outra. E depois pode ser vendida independentemente. Então, hoje, o que nós falamos, o que eu quis mostrar para vocês é que para regularizar mais de um imóvel no mesmo terreno, você precisa entender que todos que estão naquele terreno precisam regularizar. E se precisar dividir para desmembrar, tem que atender as normas da prefeitura, o mínimo exigido, que é a metragem quadrada do terreno e a testada mínima, ou fazer uma instituição de condomínio. Agora, se você quer saber mais sobre o assunto de instituição de condomínio, o que a gente chama de fracionamento, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo especialmente sobre isso. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, se clareou, trouxe informações que vocês não sabiam, também deixa eu saber que eu fui contribuição para vocês. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquele profissional que precisa saber dessas informações. E eu te vejo no próximo vídeo.